Você já ouviu essa melodia? Amazing Grace, um dos hinos mais conhecidos do mundo. Cantado em igrejas, filmes, celebrações e até em momentos de luto. Mas o que quase ninguém sabe é a história sombria e surpreendente por trás dessa canção. Uma história de dor, arrependimento e transformação, que mudou não apenas a vida de um homem, mas atravessou séculos, tocando milhões de corações. Hoje você vai descobrir o segredo escondido por trás de Amazing Grace. Em meio ao rugido das ondas e ao estrondo dos trovões, um navio é jogado violentamente de um lado para o outro, no coração do Atlântico. O vento uiva como se fosse anunciar o fim. E a tripulação, tomada pelo pavor, já não encontra esperança. No centro dessa cena, um homem desesperado segura o leme com todas as forças, enquanto grita por socorro a um Deus que até então rejeitava. Esse homem era John Newton. E o que ele não sabia é que aquele instante de quase morte se tornaria o ponto de virada de toda a sua história. Daquele clamor nasceria uma das canções mais poderosas da humanidade. Amazing Grace, uma melodia que atravessaria séculos e corações, carregando em cada verso a lembrança de que até nas trevas mais densas, a graça pode resgatar e dar um novo começo. A vida de Newton. John Newton nasceu em 1725, na Inglaterra, filho de um capitão de navio. Desde criança foi marcado pela ausência e pela dor, após perder a mãe muito cedo. Criado em um ambiente rígido, mergulhou na vida do mar, onde cresceu rebelde, arrogante e destemido. Mas sua ousadia não o levou a caminhos nobres, e sim ao comércio mais cruel da época, o tráfico de escravos. Newton tornou-se parte ativa desse sistema, transportando homens e mulheres africanos em condições desumanas, arrancados de suas terras e famílias. Sua vida estava mergulhada em arrogância, vício e indiferença. Ele não apenas presenciava a dor, mas lucrava com ela. Era um coração endurecido, distante de qualquer fé, alheio à ideia de misericórdia. No entanto, foi justamente desse abismo que começaria a surgir a maior história de transformação espiritual que o mundo conheceria. A Tempestade. O ano era 1748. Durante uma viagem pela costa africana, Newton enfrentou uma tempestade avassaladora que ameaçou engolir seu navio em poucos instantes. As ondas, maiores do que muralhas, invadiam a embarcação, enquanto a tripulação se preparava para o pior. A morte parecia inevitável. Foi nesse desespero, diante da iminência do naufrágio, que John Newton fez o que jamais havia feito. Clamou a Deus por misericórdia. Aquele pedido, feito entre o som do vento e o estrondo do mar, foi o início de uma mudança que marcaria para sempre sua vida. O navio sobreviveu, e Newton começou a enxergar sua sobrevivência não como sorte, mas como graça divina. Uma graça que alcançou um homem perdido, sem fé e sem esperança, no exato momento em que estava prestes a ser tragado pelo oceano. O arrependimento. A tempestade não apenas salvou John Newton fisicamente, mas também iniciou uma transformação interior profunda. Com o passar do tempo, Newton abandonou o comércio de escravos e buscou novos caminhos. Dedicou-se ao estudo das Escrituras, descobriu na fé cristã um sentido que jamais havia conhecido e decidiu entregar sua vida ao ministério. Tornou-se pastor anglicano, pregando sobre arrependimento, perdão e esperança. Sua própria história era a prova viva de que a graça de Deus podia resgatar até o mais perdido dos homens. Newton nunca negou seu passado, pelo contrário. Reconhecia o peso dos erros cometidos, mas usava sua vida como testemunho, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça. Essa nova etapa o transformou em um mensageiro de esperança, cujo coração outrora endurecido agora se tornara sensível à compaixão. O nascimento da canção foi em 1772, já como pastor, que John Newton escreveu as palavras que se transformariam no hino imortal, conhecido como Amazing Grace. O texto nasceu como parte de um sermão, sem intenção de se tornar famoso. Eram versos simples, mas carregados de verdade.
Ele descrevia a própria experiência de alguém que havia estado perdido e fora encontrado, cego mas agora capaz de ver. Era a confissão de um homem que conhecia as trevas, mas que havia sido resgatado pela luz da graça. As palavras não surgiram para impressionar plateias, mas como um testemunho pessoal, escrito com lágrimas e gratidão. Mal poderia imaginar Newton que aquele cântico, feito para sua congregação, se espalharia pelo mundo inteiro, tornando-se a trilha sonora de milhões de corações ao longo dos séculos. O impacto no mundo, o que nasceu em silêncio numa pequena congregação inglesa, se espalhou como fogo pelo mundo. Escravos nos Estados Unidos cantavam Amazing Grace como símbolo de liberdade, transformando-o em um cântico de resistência. Durante a Guerra Civil Americana, soldados encontravam força em suas palavras nas horas mais sombrias. Décadas depois, nos movimentos pelos direitos civis, liderados por Martin Luther King Jr., a canção ecoava nas ruas como voz de esperança e justiça. E ao longo do tempo, artistas de todos os estilos, do gospel ao rock, do folk à música clássica, levaram a mensagem para novas gerações. Hoje, Amazing Grace continua sendo cantada em funerais, casamentos, celebrações e momentos de dor, sempre carregando a mesma força. Lembrar que a graça é maior do que qualquer escuridão. Conclusão: a história de Amazing Grace não é apenas a história de uma música, mas de uma vida transformada pela fé e pelo perdão. É o testemunho de que, mesmo no fundo do poço, sempre há esperança. John Newton, um homem marcado pelo pecado e pela crueldade, foi alcançado por uma graça tão imensa que mudou não apenas sua história, mas também a história do mundo. Essa canção continua viva porque fala de algo universal. Todos nós já estivemos perdidos em algum momento. Todos nós já precisamos de graça para recomeçar. E quando ouvimos as palavras de Amazing Grace, somos lembrados de que sempre há um caminho de volta, sempre há luz, e que a graça é, de fato, a melodia mais poderosa que a humanidade já conheceu.